Hoje nós vamos conhecer a vida de Santa Zélia Guerrin. Santa Zélia nasceu em 23 de dezembro de 1831 na França, filha de uma mãe bastante rigorosa. Teve uma criação católica, mas nunca um relacionamento assim muito amoroso com a mãe. Sua melhor amiga era sua irmã, que acabou entrando para o convento na congregação da Visitação. Ela estudou em um colégio de freiras e na juventude tentou entrar para a congregação das Filhas da Caridade, mas foi rejeitada. Quando ela foi rejeitada no convento, ela entendeu que era vontade de Deus, então ela fez uma oração pedindo a Deus para ser mãe de muitos filhos e que todos os seus filhos se consagrassem a Deus. Ela depois entrou para uma escola de bordados e montou uma pequena empresa de rendas. No tempo em que ela trabalhava nessa sua pequena empresa, ela conheceu Louis Martin em 1858. Louis já tinha 35 anos na época, era relojoeiro e também tinha tentado a vida consagrada e tentou ser padre, mas não conseguiu. 3 meses depois eles se casaram. Eles viveram durante 10 meses uma união josefina, ou seja, eles eram casados, mas viviam como irmãos, sem viver a vida sexual de marido e mulher. Mas, depois desses 10 meses, o confessor deles convenceu eles a viver o matrimônio normalmente. Então, eles obedeceram, e vieram a ter 9 filhos. É curioso que a Santa Zélia, ela, quando não conseguiu entrar para o convento, ela pediu a Deus muitos filhos, mas depois, quando ela foi se casar e o marido dela queria viver uma vida de virgindade, ela concordou e eles viveram durante 10 meses assim. Mas depois, acabou que, por conselho do confessor, ela vai acabar vivendo normalmente a vida conjugal e vai ter sua oração atendida. Dos 9 filhos que eles tiveram, 4 faleceram crianças. Maria Helena, José Luiz, José João Batista e Maria Melânia Teresa. E eles tiveram 5 filhas religiosas, que vieram a ser religiosas depois. Maria Luísa, que será a irmã Maria do Sagrado Coração, carmelita. Maria Paulina, irmã Inês de Jesus, carmelita. Maria Leônia, irmã Francisca Teresa, da Ordem da Visitação, assim como a tia. E irmã Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha, cujo nome de batismo é Maria Francisca Teresa. Então, nós temos aí 5 pessoas consagradas e 4 crianças que faleceram. Dessas 5 consagradas, o destaque é, claro, Santa Teresinha do Menino Jesus, todo mundo conhece, e também a Leônia, irmã Francisca Teresa, que não foi canonizada, mas que tem fama de santidade também. O casal vivia intensa vida espiritual e de caridade com os pobres. Um costume muito bom que eles tinham era de ler com frequência a vida dos santos para as crianças. Não só a vida dos santos, mas também eles acompanhavam com as crianças o tempo litúrgico, faziam leituras explicando para as crianças o significado do advento, da quaresma, etc. Santa Zélia tratava os empregados como membros da família, inclusive fazia serviços dos empregados para facilitar a vida deles. Ela era uma mãe um pouco rigorosa, não tolerava birras, ensinava bons hábitos, especialmente o autodomínio e a generosidade. Em 1865, ela começou a sentir os sinais do câncer de mama. Mesmo em meio ao sofrimento da doença, ela ainda teve mais 5 gestações. A maioria delas ela acabou perdendo. Ela, nesse período, teve um grande desafio da educação da Leônia, que era uma filha um pouco rebelde, um temperamento muito difícil, que vai ser depois irmã da Visitação, vai ser a última a
a entrar para o convento, né? Embora não seja mais nova, mas será a última. E Santa Zélia cuidou também, no período da sua doença, do seu bebê, que veio a se tornar depois Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela sofreu muito com a perda dos 4 filhos, né, que foram perto um do outro, né, todos filhos mais ou menos aí com alguns meses, 1 ano de idade, então filhos bem pequenos, e ela sofreu bastante com isso. Nesse período ela ia à paróquia todos os dias, inclusive chegou a fazer uma peregrinação a Lourdes pedindo a sua cura, mas ela não alcançou essa graça e veio a falecer em 28 de agosto de 1877, com 47 anos. Quando ela falece, os padres que a conheciam, o marido, as filhas e o povo, todo mundo já tinham ela na conta de santa, ou seja, ela morre já com uma certa fama de santidade. Todo mundo sabia que ela era uma pessoa muito especial, assim como o seu marido também, que vem a falecer muito tempo depois. Bom, Santa Zélia é um grande modelo de mãe, de esposa, né? Um modelo a ser imitado de educação, né? Sobretudo eu gostaria de destacar algumas virtudes, né? Em especial o cuidado com a educação religiosa das filhas, né? Esse costume muito bom de transmitir para as filhas a vida dos santos, transmitir o conhecimento acerca da liturgia. Então isso é um trabalho, um apostolado muito importante que ela fazia com as próprias filhas e que deu muito fruto. Afinal de contas, as filhas todas que sobreviveram foram pessoas consagradas a Deus. Uma outra coisa interessante, um exemplo, era o cuidado que ela tinha, né, de tratar bem os seus empregados, né, já que eles eram uma família com uma certa condição. Ela tinha empregados em casa, tratava todos muito bem, e inclusive fazia esses serviços para facilitar. Uma coisa que às vezes a gente não pensa tanto, mas seria um grande ato de caridade, né, de generosidade, ao mesmo tempo uma coisa fácil de ser feita, se nós facilitássemos a vida dos outros, daquelas pessoas que nos servem. Então, você tem lá a sua empregada para limpar a sua casa, mas você pode também já dar uma facilitada, né? Já pode dar uma arrumada antes. São pequenos gestos que às vezes passam desapercebidos, mas que, no entanto, feitos por amor a Deus e ao próximo, têm grande valor. Santa Zélia fazia isso. Depois, né, a gente aprender também o valor do sofrimento. É muito fácil alguém invejar a Santa Zélia, dizendo assim: olha, ela tinha um marido que era santo, todos seus filhos foram freiras, Santa Teresinha, a maior santa do século, foi sua filha, então é uma vida invejável, né? Mas às vezes a gente esquece que ela perdeu 4 filhos, e ela teve câncer, então uma pessoa que sofreu muito, né? Sofreu na pele a pior doença, né? E sofreu na alma a pior das dores, que é a perda de um filho, e ela sofreu isso 4 vezes. Então, não foi uma vida fácil de maneira alguma, mas, no entanto, tudo isso foi ocasião dela se unir mais intensamente a Cristo Nosso Senhor. Que Santa Zélia nos abençoe, nos auxilie e interceda por cada um de nós. Amém.